dia, irmãos. Bom dia, povo de Deus que já está no santuário. Bom dia aos irmãos que estão a caminho, que onde estiver o Senhor Jesus nos acompanhe à casa do Senhor. E bom dia aos irmãos que estarão participando do culto em casa, no carro, onde estiver, que o mesmo Espírito de Deus que está entre nós esteja onde esse povo de Deus estiver nesta manhã. Que a palavra do Senhor, somente ela, seja o diferencial na vida da sua igreja nesta manhã. Quero convidar aqui o irmão Lucas, que ore ao Senhor Jesus, agradecendo a Deus a semana que passamos, o domingo pela manhã que podemos estar na casa do Senhor, entregando a Deus a palavra que será cantada e pregada nesta manhã. Orando também para a cantata, Vive Estar, Cristo vive. Esta é a razão de nós estarmos aqui. Irmão Lucas, ore ao Senhor. Pai, nós te glorificamos, ó Deus, nessa manhã, pela tua graça, pela tua misericórdia ter se renovado mais uma vez, ó Deus. Por estarmos vivos aqui, ó Deus, ter vindo em segurança. Que o Senhor, ó Pai, pela tua graça, proteja os nossos irmãos, ó Deus, que estão a caminho, ó Deus. Tome esse culto em tuas mãos, ó Deus. Tome a direção do ministério de louvor, todos os louvores, ó Deus, que serão entoados somente para te adorar, ó Pai. Que a pregação, ó Deus, o pastor Carlos seja ungido pelo teu Santo Espírito, ó Deus. E que o Senhor seja mais glorificado nele, ó Deus, assim como em nós também, ó Pai. Que nós possamos, ó Deus, nessa manhã aprender diretamente do Senhor. A tua palavra, ó Deus, entre e penetre no nosso coração, ó Deus. Nós repreendemos tudo, Deus, que é contrário à tua igreja. Toda pedra de tropeço, todo levante do inferno, toda divisão, ó Deus, que possa haver no nosso meio, nós repreendemos em nome de Jesus. Que o Senhor tome em tuas mãos também a cantata à noite, ó Deus. Abençoando, ó Deus, todos os integrantes, o Adriano, que está à frente desse ministério. E que através dessa cantata seja pregado o teu evangelho. E as pessoas, ó Deus, possam ouvir a tua voz. Muito obrigado, Senhor, por tudo que vai acontecer. E posterior ao culto, que o Senhor tome a EBD também em tuas mãos. Que venhamos, ó Deus, a aprender do Senhor aquilo que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, nós estamos caminhando na presença do Senhor. E eu quero lembrar aos irmãos do nosso culto quarta-feira. Por que precisamos orar? A igreja está avançando. Logo mais teremos a apresentação da cantata. E só os coristas sabem como tem sido difícil essa batalha. Por quê, irmãos? Estamos divulgando o nome de Jesus. Então o nome de Jesus, ele traz libertação. Mas o inimigo das nossas almas não quer ver as pessoas libertas. Então eu convido os irmãos para orar ao Senhor. Orem muito para que Deus continue salvando aqui neste lugar. Eu convidei 8 pessoas. Se vierem, Deus será louvado. Se não vier, Deus será louvado também, porque a obra é dele. É o Espírito Santo quem convence. Mas convidar é a nossa parte. Se eu não convido ninguém, porque eu quero que elas venham, Eu sou o instrumento que Deus vai usar. Convide parentes, amigos, vizinhos. Apenas convide. Não crie expectativa. Deixe o Senhor trabalhar. O outro projeto da igreja é as obras. As obras já começaram, Deus está fazendo algo novo neste ano de 2024 e eu creio, já está concluídas as obras para a glória de Deus. O outro ponto é o avanço da nossa EBD. Esse domingo próximo que vem será a nossa gincana, diferente das outras, e Deus está trabalhando na nossa vida. E como está sendo difícil fazer as coisas, porque o inferno não quer ver a igreja avançar. Eu conto com os irmãos, orando pelo ministério pastoral, pelos ministérios da igreja e servindo ao Senhor com alegria, porque eu vejo esse tempo cheio para a glória de Deus. Mas não sou eu, é Deus quem está fazendo a obra e Ele quer usar você. Deixa Deus te usar nesse domingo. E aí já está disponível o cartão da obra. Olha lá, eu faço parte. O valor que Deus tocar no seu coração, doe com alegria para a glória de Deus. Vamos ficar em pé, aqueles irmãos que podem.
Vamos ler o texto ao Senhor. Vamos orar, vamos cantar ao Senhor esta manhã. O tema da mensagem: não se deixe enganar. Uma palavra preciosa nessa manhã, sua igreja. Vamos juntos, Romanos 10, 17. Vamos ler bem forte. De sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Vamos de novo. De sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Cantada, pregada, testemunhada através da sua vida. Por isso, pregue. Vamos cantar ao Senhor, preparando para ouvir a palavra nesta manhã. Quero buscar e pedir ao Senhor do seu Espírito e seu amor, e na palavra vou refletir, pois suas ordens eu quero cumprir. Ó Senhor, vem me dirigir com fervor, quero te seguir para hoje e sempre te honrar, e seu amor ao mundo mostrar. Quero louvar e ouvir ao Senhor, o seu Espírito libertador. Todo pecado já confessar, tudo que tenho me dedicar. Ó Senhor, vem me dirigir com fervor, quero te seguir para hoje e sempre te honrar, e teu amor ao mundo mostrar. Quero falar e seguir ao Senhor, ao seu Espírito Consolador. No seu trabalho vou investir, e só a Ele amar e servir. Ó Senhor, vem me dirigir com fervor, quero te seguir para hoje e sempre te honrar, e teu amor ao mundo mostrar. Amém? Glória a Deus. Pode sentar, meus irmãos, em nome de Jesus. Bom dia a você que está em casa. Que a misericórdia, a graça e a bondade do Senhor seja manifesta em sua vida para o louvor e glória do nome de Jesus. Abra a sua Bíblia, por favor, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15. Louvado seja Deus. Que o Senhor esteja guardando os nossos irmãos, protegendo os nossos irmãos que estão em viagem. Que Deus venha abençoá-los, que sejam momentos agradabilíssimos para eles, ao lado da família, né? Assim como o Senhor os levou, que o Senhor
seja com eles, que o Senhor os traga guardados e protegidos em nome de Jesus. Mas nós que estamos aqui, irmãos, precisamos continuar adorando a Deus em espírito e em verdade. 1 Coríntios capítulo 15, aqui o capítulo fala a respeito da ressurreição de Cristo e fala também a respeito da nossa ressurreição. 1 Coríntios capítulo 15, a partir do verso 29, todos encontraram. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, verso 29, nos diz assim. E o que quer dizer? E o que dizer dos que se batizam em favor dos mortos? Se os mortos não ressuscitam, como dizem eles, por que se batizam em favor dos que já morreram? E nós, verso 30, por que arriscamos a vida o tempo todo? Pois eu afirmo, irmãos, que enfrento a morte diariamente, assim como afirmo meu orgulho daquilo que Cristo Jesus, o nosso Senhor, fez em vocês. E se não haverá ressurreição dos mortos, de que me adiantou ter lutado contra feras, isto é, aquela gente de Éfeso? Se não há ressurreição, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Não, verso 33, hein? Não se deixe enganar pelos que dizem essas coisas, pois, em algumas versões diz assim, as más companhias corrompem o bom caráter, as más conversações corrompem os bons costumes, as más companhias estragam os bons costumes, as más companhias destroem os bons costumes, verso 34, pensem bem sobre o que é certo, parem de pecar, pois para sua vergonha, eu lhes digo que alguns de vocês não têm o menor conhecimento de Deus. Misericórdia. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, olha para o nosso coração aqui, ó Deus, nesta manhã. Olha para o coração daqueles que estão em casa. Espírito Santo, o Senhor sabe de tudo, de todas as coisas. Por favor, é a Tua palavra que nos lava, e a Tua palavra que nos transforma, nos molda, nos fortalece, nos alimenta, nos ensina a maneira correta de viver, de agir, comportar, de falar, Senhor, de pregar. Ó Pai, por favor, acredito que aqueles irmãos que ouviram esta palavra que Paulo disse ao povo, que foi lida ao povo ali em Corinto, Senhor, ela não voltou vazia, pois vidas foram transformadas para o louvor e glória do Teu nome. Por favor, Pai, olha para nós, molda-nos, produz a metanoia, Senhor, muda as nossas atitudes, transforma a nossa mente, dá-nos a convicção, Senhor, daquilo que a Tua palavra nos mostra, nos ensina, e daquilo que muitas vezes falamos, mas não temos a convicção. Por favor, dá-nos fé, ajuda-nos a crer, ajuda-nos a confiar em Tua palavra. Espírito Santo, cativa a nossa mente ao Teu trono de graça e glória, que todas as palavras contrárias, todas as vozes contrárias, a do Senhor, ó Pai, a do Espírito do Senhor, ó Deus, sejam repreendidas em nome de Jesus. Que somente o Senhor, ó Pai, esteja a falar conosco nesta manhã. É a oração que nós te fazemos em nome de Jesus. Amém e amém.
E o tema da nossa reflexão, irmãos, é: não se deixe enganar. Não se deixe enganar. Eu não entendo, irmãos, por que aqueles que se dizem ser cristãos não leem a Bíblia. Eu não entendo como é que alguém que diz ser cristão não lê a Bíblia. Eu não entendo também aqueles que dizem ser cristão não vir à escola bíblica. Não entendo, irmãos. Eu não entendo aqueles que dizem ser cristãos não orarem, conversarem com o Senhor, terem reverência, serem submissos, prestarem atenção naquilo que é ensinado, naquilo que eles estão lendo, naquilo que eles estão fazendo. Eu não consigo entender determinadas coisas. Mas pela bondade do Senhor, não somente eu, mas muitos leem, oram, participam e não nos arrependemos, porque sabemos em quem temos crido e o quão bom tem sido para nós estarmos frequentando, lendo, orando, participando dos trabalhos dentro da casa de Deus, que é a nossa igreja. Corinto era conhecido como uma cidade depravada, um lugar de promiscuidade, especialmente, irmãos, associado ao culto de Afrodite, a deusa do amor sexual. Então era uma cidade, irmãos, onde o sexo rolava à vontade. E essas pessoas que frequentavam aquela cidade, que viviam naquela cidade, algumas foram alcançadas pelo evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e entraram dentro da igreja, com os seus pensamentos, com os seus comportamentos, com as suas atitudes, com aquela prática que eles viviam, nasceram naquele meio, vivenciaram naquele ambiente, e ali, irmãos, eles tinham duas coisas a fazer: querer mudar de vida ou continuar do mesmo jeito. Infelizmente, muitos querem continuar do mesmo jeito. Sou membro da igreja, mas continua do mesmo jeito. Eu sou batista, grandes coisas, e continua do mesmo jeito. Eu sou de Paulo, eu sou de Cristo, mas continua do mesmo jeito. Uma coisa que eu acho muito legal, irmãos, é que com o poder que o Senhor tem, entendo pela palavra, que Ele respeita a liberdade que dá a cada um de nós de escolhermos. Você tem a liberdade de escolher. Mas saibamos que naquele grandioso dia, vamos ter que comparecer perante o tribunal de Cristo Jesus. Vamos ter que comparecer perante o tribunal de Cristo Jesus. Uma outra coisa que acontecia ali também naquela cidade, irmãos, era a arrogância. E dentro daquela igreja, alguns crentes de Corinto, irmãos, estavam destruindo o seu relacionamento com os outros e com Deus, porque eles eram arrogantes, petulantes. Eles se achavam, eles queriam mostrar aos outros, tendo uma aparência de que eram alguém, que na realidade, irmãos, de acordo com a palavra de Deus, eles não eram nada. Nada, vezes nada. A igreja está abarrotada de pessoas assim, irmãos. Se eu tenho mais estudo que você, eu sou o melhor. E mereço até ganhar mais, meu irmão. É assim que funciona. E se eu, meu irmão, falo em algumas outras línguas, eu quero que as pessoas estejam aos meus pés me bajulando, porque eu sou o cara. Há muitos pensando assim, petulantes, arrogantes. E às vezes nós aplaudimos esse tipo de pessoa, nós queremos ficar ao lado desse tipo de pessoa, e sabemos quais são os resultados. Copiamos, pensamos, agimos, vivemos conforme essas pessoas estão vivendo. Misericórdia.
Paulo se sentia chocado, irmãos, também com o fato de a igreja de Corinto não se envergonhar de alguns tipos de comportamentos que existiam dentro daquela igreja. Pois no capítulo 5 da primeira carta, irmãos, no versículo 1, ali diz que tinha um rapaz que ele estava tendo relação sexual com a sua madrasta e ninguém falava nada. Não sabemos, irmãos, se o pai havia morrido e a madrasta era viúva, nós não sabemos o contexto para afirmar alguma coisa. Mas o fato é que aquele menino estava saindo com a mulher que pertencia ao seu pai. E a igreja não fazia nada. A igreja, irmãos, todo mundo, por causa do seu orgulho, por causa do contexto promíscuo da cidade de Corinto, por causa de pessoas, eles queriam ajuntamento, talvez, né? Venha para a igreja, continue do mesmo jeito, o que interessa é o que entra, o que interessa é número, o que interessa é a quantidade, mas esqueceram-se de que Deus vê o coração. Enquanto nós olhamos aquilo que está diante de nós, Deus está sondando o nosso coração. E Ele sabe qual foi o motivo pelo qual nós estamos aqui, irmãos. Quem dormiu bem à noite, levanta as mãos aí. Quem dormiu pelo menos umas 4 horas, levanta as mãos aí. Misericórdia. E quem não conseguiu dormir, misericórdia. É assim, irmãos. Dormindo bem ou não, descansando bem ou não, estamos aqui, porque o nosso compromisso é com o Senhor. Nós estamos aqui por causa do Senhor. A igreja precisa entender, irmãos, de que precisamos estar aqui, não é quando nos sentimos bem, não é quando as coisas estão bem ou não, ou quando estamos passando por uma dificuldade ou não, nós precisamos estar aqui por causa do Senhor. Porque dele, por ele, para ele, a Bíblia diz, são todas as coisas. Quer comais, quer bebais, façam tudo para a glória de Deus. Paulo faz uma lista de pecados cometidos pelos coríntios, irmãos. Paulo fala do destino de todos os injustos no capítulo 6, verso 9 e 10, que já vimos aqui, dizem assim: eles não herdarão o reino de Deus. Quem não vai entrar no reino de Deus? Os sexualmente imorais. Interessante que nas cartas que Paulo escreveu, irmãos, sempre começa com sexualmente imorais. Como essa palavra me doía no início da minha caminhada, né? Um prostituto? Mas como é que pode? Primeiro da lista, como é que pode? Mas eu queria mudança, eu queria transformação, não queria mais ser o mesmo, não queria mais ter o mesmo pensamento, a mesma atitude, o mesmo comportamento, os mesmos sentimentos. Não herdarão o reino de Deus os sexualmente imorais, os idólatras. Às vezes quando você fala de idolatria, você pensa em algum santo, né? Aí, ó. Isso aqui é uma idolatria. Esquece da Bíblia, mas não esquece o celular. Esquece o filho, mas não esquece o celular. Onde estiver o seu coração, ali está o teu tesouro. Nosso coração está nesse treco aqui, irmãos. É bênção se soubermos usar, mas pode ser uma maldição se não soubermos usar. Adúlteros, efeminados, ladrões, avarentos, bêbados, maldizentes, irmãos, e roubadores. Esse tipo de pessoas, segundo a palavra de Deus, não herdarão o reino de Deus. E olhando para o contexto ali da igreja, irmãos, onde Corinto, a igreja que estava naquela cidade de Corinto, pessoas que saíram daquele lugar, que tinham esse tipo de vida, que tinham esse tipo de comportamento, que tinham esse tipo de atitude, entenderam o evangelho salvífico de Jesus, se converteram e procuraram andar no meio daquele povo que estava ali vivendo na presença de Deus, com o intuito de aprenderem como deve-se viver a vida com Cristo Jesus. Nós precisamos aprender, irmãos, aprender pela palavra, como Deus quer que você viva, aprender pelas escrituras sagradas, como Deus quer que você se comporte. Não é aprender com a igreja, não é aprender com a denominação, não, é aprender somente
com a santa, bendita palavra de Deus. E aqui no capítulo 15, irmãos, Paulo combate os falsos mestres. Você que está com a sua Bíblia aberta, 1 Coríntios capítulo 15, verso 29, observe o texto, diz assim: e o que dizer dos que se batizam em favor dos mortos? Se os mortos não ressuscitam, como dizem eles, por que se batizam em favor dos que já morreram? Havia uma prática herética, irmãos, entre os coríntios ali, irmãos, de se batizarem em favor das pessoas que já haviam morrido. Por quê? Porque essas pessoas, para que elas pudessem ser salvas. Aí a pergunta clássica, né? Nós batizamos para sermos salvos ou batizamos porque já somos salvos? Batizamos porque já somos salvos. E estamos com um desejo ardente no coração de querermos cumprir com a primeira das ordenanças de Jesus, que é o batismo e o participar da ceia do Senhor. Então, irmãos, as pessoas estavam se perdendo por causa do que ouviam, por causa das más conversações. Olha, não se deixe enganar pelos que dizem essas coisas, pois as más conversações corrompem os bons costumes, as más companhias corrompem os bons costumes, as más companhias estragam os bons costumes, as más companhias destroem os bons costumes. Às vezes você aprende algo dentro da igreja, de acordo com os ensinamentos da palavra de Deus, mas pelo fato de estarem ao lado de pessoas que estão dentro da igreja, há talvez uma década, 2 décadas, e pelo fato de não conhecerem a palavra, são essas pessoas que serão usadas para estragar a sua fé, para destruir a sua fé, para corrompê-lo, para desviá-lo. De acordo com o versículo 29 aqui, irmãos, a parte B, eles não criam na ressurreição. Se eles não criam na ressurreição, a pergunta é: por que estavam se batizando em favor dos mortos? Primeira coisa que precisamos entender aqui, irmãos, é que ninguém pode ajudar uma pessoa a alcançar a salvação depois da morte. Morreu, irmãos. Você pode fazer como muitos fazem, de acordo com aquilo que é ensinado em algumas religiões. Você pode fazer uma missa de 7º dia, mensal. Você pode acender algumas velas para iluminar, clarear o caminho delas. Ou pode acreditar de que morrerão e surgirão novamente, reencarnarão. Mas a Bíblia não fala nada a respeito disso. Eu, como um religioso antigo, a Bíblia ficava aberta. Salmo 23 ou Salmo 91. Bíblia aberta, irmãos, tanto fez, tanto faz. Bíblia aberta, lida, muda, lida, estudada, transforma, não se torna um amuleto, muito pelo contrário, cumpre-se na vida daqueles que leem aquilo que o salmista disse no Salmo 119, verso 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Cumpre-se na vida dele aquilo que está no Salmo 119, verso 11, escondi a tua palavra dentro do meu coração para não pecar contra o Senhor. Porque o tempo para receber a salvação, irmãos, é nesta vida. Com a morte cessam as oportunidades. Depois que morreu, sinto muito, já era. Quer ver? Você conhece ali Hebreus 9, 27? Lembra do que está escrito? Está ordenado ao homem a morrer uma única só vez. Depois vem o juízo. A oportunidade de você receber a Cristo como Senhor e Salvador de sua vida é agora. A oportunidade de você viver conforme os padrões de Cristo, os ensinamentos de Cristo é agora. Não é depois. Depois é tarde, irmãos. Não sabemos o que vai acontecer.
Com a morte cessam as oportunidades. Não se pode alterar o destino de uma pessoa que morreu. Elas pensavam, irmãos, que uma pessoa era salva através do batismo. Então aquela população de Corinto que estavam dentro da igreja, irmãos, eles precisavam aprender a maneira correta de viver. Por isso que no capítulo 15 aqui de 1 Coríntios, Paulo fala a respeito da ressurreição de Cristo, Paulo fala a respeito da nossa ressurreição, Paulo fala a respeito da ressurreição do corpo. São assuntos, irmãos, que eu preciso, na minha leitura devocional, estar estudando, pesquisando, aprendendo, para que a minha fé seja fortificada, para que a minha fé seja edificada sobre a rocha, que é Jesus Cristo, que é a santa bendita palavra de Deus. Para que quando chegar o dia mau, quando alguém lançar algum dardo, quando as más conversações surgirem, eu saiba me defender. É o que Pedro disse, que vocês saibam responder, que vocês estejam preparados para responder a razão da fé que vocês têm. Eu preciso estar preparado. Se você crê, o problema é seu. Se não crê, também o problema é seu. Eu creio. Você precisa crer. E às vezes nós queremos que os outros creiam, talvez até naquilo que nós, muitas vezes, não cremos. A gente tem que estar atento a isso. Elas pensavam que uma pessoa era salva através do batismo. Paulo diz, não vos enganeis, pois as más conversações corrompem os bons costumes. Conviver, se relacionar com pessoas que não creem na ressurreição pode corromper o caráter de um bom cristão. Não permita que suas relações com os incrédulos o afaste da presença de Cristo e faça você apostatar da fé. Aí quando nós lemos aqui, né? Aí alguns batem até no peito. Ainda bem que eu não ando com as pessoas do mundo. Ainda bem que eu não converso com os meus amigos da de fora. Mas não é isso que Paulo estava dizendo aqui não, irmãos. Você que está com a sua Bíblia aí, se souber, 1 Coríntios capítulo 5, versos 9 a 13. Paulo já havia advertido a igreja. 1 Coríntios capítulo 5, versos 9 a 13, diz assim: quando lhes escrevi antes, aquela primeira carta que desapareceu, que ninguém sabe onde parou, meu irmão, onde ela está. Quando lhes escrevi antes, 1 Coríntios 5, 9, quando lhes escrevi antes, disse que não deviam se associar com pessoas que se entregam à imoralidade sexual. Com isso, porém, não me referia a descrentes que vivem em imoralidade, ou são avarentos, ou exploram os outros, ou adoram os ídolos. Vocês teriam que sair deste mundo para evitar pessoas desse tipo. Não precisamos tomar cuidado, não é com os meus familiares que não conhecem o Senhor Jesus, que não professam a mesma fé. Não é com eles não, irmãos. Não é com a galera que eu conhecia 32 anos atrás, que ainda estão nativa. Não! Paulo estava dando um alerta para o povo de Deus tomar cuidado com aqueles que estavam dentro da igreja. Jesus Cristo disse que os maiores inimigos estariam onde? Dentro da nossa própria casa, dentro da igreja. Por isso que Paulo, escrevendo a Timóteo, Paulo disse, olha, saibam que Deus conhece aqueles que pertencem a Ele. E quem pertence ao Senhor, Jesus Cristo diz que pelo fruto conhecemos a árvore. Aí tem muitas pessoas que recuam, saem da igreja por causa de pastor, por causa de irmão A, B ou C ou D. Meu irmão, foram instrumentos do diabo para ser uma pedra de tropeço em sua vida, e você caiu. Tem que ter esse tipo de gente, irmãos. Tem que ter esse tipo de pessoa. O versículo 11, Paulo diz ali, ó, o que eu queria dizer era que vocês não devem se associar a alguém que afirma ser irmão, mas vive em imoralidade sexual. Quantos crentes fazendo sexo fora do casamento, irmãos? Quantos líderes tendo relação sexual fora do casamento?
E líderes que conhecem a Bíblia, professores de escola bíblica, talvez pregam, cantam, mas estão em pecado. E quando você conversa com esse tipo de pessoa, eu converso com vários crentes de várias denominações, de Minas Gerais, do Espírito Santo, do estado do Rio de Janeiro, alguns de São Paulo, e sabe o que mais decepciona as irmãs? É que quando elas pensam, né, eu vou namorar um crente firme, aquele crente que está sendo um instrumento, creio eu, na presença de Deus dentro da igreja. Sabe qual é o argumento desses homens para com essas irmãs? Eu estou falando de casos que eu conheço, irmãos, dentro da minha própria família. Olha, eu oro, leio a Bíblia, eu sou professor da escola bíblica, mas o sexo, eu acredito que não é tão ruim assim não é pecado assim não. Aí essas irmãs que, graças a Deus, né, pelo menos as que têm conversado comigo, falam assim: pastor, como é que pode? Ele é líder com esse tipo de pensamento. As más conversações corrompem os bons costumes. Foram pessoas, irmãos, que talvez não foram bem discipuladas, ensinadas, instruídas. São pessoas, irmãos, que pelo fato, a gente precisa ter um professor de escola bíblica, aí pega o laço e joga, laçou alguém, traz para cá. Não procura saber a vida dela, é com ministério pastoral também. Não procura saber como é a vida dele em família, como é a vida dele ao lado dos filhos. Não procura saber o tipo de homem que ele é, o tipo de mulher que ela é. A gente quer. Mas não é isso que a palavra de Deus nos ensina, porque antes de Jesus Cristo escolher, chamar, vocacionar os discípulos, ele passou a noite orando, para que o Senhor dirigisse a vida dele, para que esses homens fossem levantados. E mesmo assim, Pedro negou, alguns fugiram, Judas o traiu. Essas coisas têm que acontecer. Mas diz aqui ainda o verso 11: o que eu queria dizer era que vocês não devem se associar a alguém que afirma ser irmão, mas vive em imoralidade sexual, ou é avarento. Quantos crentes avarentos, irmãos? Ai, Deus abençoa no trabalho, ai, Deus abençoa, mas não consegue ofertar. Quando eu vejo o irmão Adão fazendo um apelo, irmãos, misericórdia, irmãos, vamos ajudar a ação social. Quantas cestas básicas nós distribuímos, quantos remédios nós compramos, quantas pessoas, irmãos, são abençoadas pela nossa ação social, mas poderíamos fazer muito mais, se nós, irmãos, ofertássemos mais, se nós honrássemos o Senhor com os nossos bens, com as nossas fazendas. Mas nós somos egoístas por natureza, irmãos. Ah, eu estou duro. Ai, se eu tivesse um dinheiro, ganhei 100. Você ganhou 100, tem que tirar o quê? Uma oferta, meu irmão. Obrigado, Senhor, não tinha nada, agora eu tenho, eu tiro isso aqui. Vai dar para ajudar alguém a pagar um aluguel, pagar uma água, pagar uma luz, comprar um remédio, marcar uma consulta, pagar uma consulta. Não pensa, só pensa nele. Na maioria das vezes nós vivemos ensimesmados, irmãos. A igreja se vira, o irmão A, B, o C, o D, eles vão doar, e eu não estou nem aí. Não foi para esse tipo de vida que o Senhor nos chamou. Não foi, irmãos. Onde estiver o seu coração, ali estará o seu tesouro. Diz ainda: mas aqueles que vivem em imoralidade sexual dentro da igreja, aqueles que são avarentos dentro da igreja, aqueles que são idólatras dentro da igreja, não, eu amo aquele pastor, e ele saiu, agora eu não vou mais à igreja, porque o meu pastor não está mais ali. Ainda bem que me ensinaram a olhar para o sumo pastor das ovelhas. Hebreus 12, 2. Olhando para o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo. Você tem que olhar para Jesus, irmãos. Você tem que viver para Jesus. Você tem que fazer tudo para o louvor e glória do nome do Senhor Jesus. Diz ainda: ou adora ídolos, ou insulta pessoas, irmãos. Quantos, infelizmente, que estão dentro da igreja insultando os irmãos? São pessoas maldizentes, são caluniadores, são pessoas que espalham a má fama
que falam mal realmente. Ah, não tem nada para fazer, vamos almoçar, vamos, nossa igreja, mas você viu o irmão, mas você viu a irmã, vamos para uma festa, aí os crentes fazem aquela roda e começam a falar mal do pastor, começam a falar mal da igreja. Paulo escreveu essa carta para aqueles que estavam dentro da igreja, para que nós pudéssemos ter cuidado com aqueles que estavam dentro da igreja, não é com aqueles que estão ali fora não, irmãos. Aqui é que tem pedra de tropeço. Se você estudar a primeira carta que Pedro escreveu, a segunda carta que Pedro escreveu, a primeira carta, Pedro, ele dá um alerta ao povo, fala, olha, problemas de fora surgirão, entrarão dentro da igreja, para atrapalhar a fé de vocês, a comunhão de vocês, a coinonia de vocês. Quando Pedro escreve a segunda carta, a coisa ali, inverte, irmãos. Pedro diz, olha, os falsos profetas, os falsos mestres, as pedras de tropeço sairão do meio de vocês. Por isso que a gente precisa estar atento. Aquele que está sujo, suje-se mais ainda, problema dele. Mas aquele, como eu e você, nós estamos querendo ficar limpos, irmãos. Vamos continuar lendo, meditando, levantando a bandeira do evangelho, fazendo a diferença. Como Agostinho, em uma certa feita, disse: pregue, pregue, pregue. Se for possível, fale. Prega com a vida. Prega com a vida. Por isso que ele deu essa orientação aqui, meus irmãos, no versículo 12, o versículo 11 ainda diz ainda, né? Ou injusta, ou aqueles que insultam as pessoas, os maldizentes, caluniadores, aqueles que falam mal, aqueles que espalham a má fama, ou bêbados, ou aqueles que exploram os outros. Sabia que tem crente agiota, pastor agiota? Misericórdia. Tem, irmãos. Eu vou te emprestar, mas você vai ter que pagar com 20% a mais. Tem esse tipo de pessoa também. Aí Paulo diz, nem ao menos comam com essa gente. Bom dia, boa tarde, boa noite, se precisar eu estou aí. Estou fora, estou correndo, meu irmão. Porque o bode tem que ficar no meio da ovelha. O joio tem que ficar no meio do trigo. Só naquele grandioso dia, meu irmão, veremos quem é quem. Quem é quem, meu irmão? E a igreja está abarrotada de pessoas, crendo que irão para o céu. O céu mais próximo dos pés é a boca. O céu da boca. Que o céu, o lugar onde o nosso Deus está, o nosso Redentor Jesus Cristo está, poucos entrarão. Porfiai para entrar. A porta é estreita. A porta é estreita. Versículo 12, Paulo diz ainda, não cabe a mim julgar os de fora, mas certamente cabe a vocês julgar os que estão dentro. Verso 13, Deus julgará os de fora, portanto, eliminem o mal do meio de vocês, meu irmão. É orar, irmãos. Senhor, quem tem que ficar, fica. Quem não tem, faça a tua vontade. É orar, irmãos. É orar. A igreja não é minha, não é sua. A igreja do Senhor foi comprada com o sangue que Jesus Cristo derramou naquela cruz do Calvário. Por isso que Paulo citou um provérbio, irmão, do poeta ateniense chamado Menander, onde ele disse, as más conversações corrompem os bons costumes. Paulo, dirigido pelo Espírito Santo de Deus, sabia que esse provérbio era utilizado entre eles. Paulo disse, olha, vocês que vieram para cá, estão em nosso meio, lá foi-lhes ensinado que as más conversações corrompem os bons costumes de vocês. Saibam que dentro da igreja também, as más conversações com muitos que estão há alguns anos dentro da igreja, vocês poderão se corromper. Tem crente, irmãos, que não ora, não lê a Bíblia, não participa da escola bíblica até hoje, 10, 15, 20 anos, irmãos, e para ele está bem. Não é assim que eu aprendi, é assim que foi ensinado, errado. Só lê Mateus 28, 19 e 20. Vão, preguem, anunciem, batizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensina-os a guardarem tudo aquilo que eu lhes ensinei. Como é que você vai ensinar se você não parou para aprender, para estudar?
Paulo advertiu os coríntios a manterem distância daqueles que ensinam falsas doutrinas. 2 Coríntios capítulo 6, verso 14, até o capítulo 7, versículo 1, diz assim: não se ponham em julgo desigual com os descrentes. Não são os de fora não, tá? Aqui de dentro. Ele não estava falando para a pessoa lá de fora não. São aqueles que estavam dentro da igreja. Como pode a justiça ser parceira da maldade? Poxa, eu fui sócio daquele irmão daquela igreja, eu fui sócio daquele pastor daquela igreja, e ele me deu cano. Isso aqui é o quê? Não se envergonhe. Essas coisas têm que acontecer, irmãos. O próprio Senhor Jesus Cristo disse que é necessário que o escândalo venha, ai de onde vier. Ele deveria amarrar uma pedra, enrolar uma corda no pescoço, amarrar numa pedra e atirar ao mar. Esse tipo de pessoa nunca tem paz. Esse tipo de pessoa, irmãos, não vive bem. Então os caloteiros, irmãos, eles não vivem bem. Diz ainda: como pode a justiça ser parceira da maldade? Como pode a luz conviver com as trevas? Verso 15, que harmonia pode haver entre Cristo e o diabo? Como alguém que crê pode se ligar a quem não crê? Não, mas ele nasceu na igreja. Não, mas ele é filho de pastor. Não, mas ele fez teologia. Não, mas ele está 500 anos na igreja. E a gente insiste. Então vai. Aí depois reclama. Verso 16 diz: e que união pode haver entre o templo de Deus e os ídolos? Pois somos o templo do Deus vivo. Como ele próprio disse: habitarei e andarei no meio deles, serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Portanto, verso 17, afastem-se e separem-se deles, diz o Senhor, não toquem coisas impuras, e eu os receberei. Verso 18, eu serei seu pai, e vocês serão meus filhos e minhas filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Capítulo 7, versículo 1 de 1 Coríntios diz: amados, visto que temos essas promessas, purifiquemo-nos de tudo que contamina o corpo ou o espírito, tornando-nos cada vez mais santos, porque tememos a Deus. A proposta do Senhor, irmãos, é de que eu santifique a minha vida, você santifica a sua vida, a igreja santifica a sua vida. Nós precisamos, irmãos, nos santificar hoje, agora, para que amanhã Deus faça maravilhas em nosso meio. É consagrar a sua vida hoje, não é depois, não é agora. Ser confrontado agora pela palavra, entendendo que está vivendo de uma maneira completamente contrária à palavra do Senhor. Algumas pessoas se opunham, combatiam a ressurreição com o pretexto de que era muito difícil entender essa doutrina, e Paulo chamou essas pessoas de insensatas, porque elas estavam agindo sem sabedoria, irmãos. Elas deveriam buscar sabedoria. Não entendeu um determinado assunto, irmãos? Estuda. Eu vou ligar para o pastor. Às vezes o pastor não sabe nada, enrola. Aí você aceita, o pastor falou. Eu vou ligar para o irmão, professor de escola bíblica, o irmão também não sabe, ele enrola. Você precisa ler, estudar, vá à fonte. Não, eu vou na irmã, a irmã vai revelar. Olha os revelamentos aí, ó. Revelaram para mim de que a Dione não seria minha esposa. Se eu desse ouvido, não iríamos completar 32 anos agora em dezembro. Cuidado, estou falando de coisa de 32 anos atrás. Hoje, então, misericórdia. Vá à fonte, irmãos. Vá à palavra. E nós, como crentes batistas, nós temos o Novo Testamento como regra de fé e prática. Você precisa ler. Você precisa estudar. Você precisa se envolver com a palavra. Você precisa encher o depósito do seu coração com a santa bendita palavra de Deus. Alguém disse o seguinte, ouçam-me, por favor. A dificuldade de entender a natureza da ressurreição não deveria levar uma pessoa a duvidar de sua realidade. Crendo você ou não, haverá a ressurreição. Acreditando você, meu irmão, pastor, teólogo ou não, Jesus vai voltar. Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Jesus vai voltar. E esse rapaz disse mais ainda: mais do que não entender,
como uma semente se torna uma planta, deveria levar a pessoa a duvidar da colheita. Eu vou plantar uma semente, será que vai dar banana depois? Será que vai ter abacate depois? Ou então, para quem gosta, né? Será que vai ter morango? Mirtilo. É uma fruta que a minha neta fala, que eu nem sei que trem é esse aí. Irmãos, se você planta algo, você crê, vai nascer um pezinho de couve, alface, quiabo, jiló. Uma árvore, uma flor, você planta uma semente, vai nascer uma margarida, uma rosa, vermelha, amarela, um beijinho, vermelho, rosa, roxo, branco. Irmãos, você crê? Será que é tão difícil nós crermos, irmãos, que um dia, estando mortos, seremos ressuscitados ou vivos, os nossos corpos serão transformados? Por isso que o escritor aos Hebreus, no capítulo 11, versículo 6, diz: sem fé é impossível agradar a Deus. A ressurreição de Cristo, irmãos, é a doutrina central da fé cristã. Não seguimos um Cristo preso na cruz, num túmulo, mas o Cristo vivo e todo-poderoso. Seguimos aquele que vivo está. É a cantata de hoje à noite. Vivo está. Ele está vivo, Ele ressuscitou, Ele está sentado à direita de Deus Pai, intercedendo por nós. Você precisa crer. E quando cremos, ninguém precisa me chamar de vir ao domingo à igreja, não, irmãos. É um privilégio, porque eu vou adorar aquele que ressuscitou, aquele que está entre nós. Ele está vivo. Ele disse: eis que eu estou com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. A ressurreição de Cristo, irmãos, nos prova que a morte não tem a última palavra. Cessou, acabou o poder da morte, a morte foi vencida. E se Cristo ressuscitou, também vamos ressuscitar. Amém. Amém. Por isso que hoje na cantata, irmão, solte aquilo que você crê. Vivo está! Não é gritar berrando assim, não. Cada um usando a sua voz aí. É você cantar convicto de que é a realidade, de que vai acontecer e que você aguarda. Que todos os louvores que cantemos aqui neste lugar, irmãos, que tenhamos convicção, que não sejam palavras que saem dos nossos lábios, estejam escorregando dos nossos lábios, mas que seja o nosso verdadeiro louvor ao único que é digno de toda a honra, toda a glória e todo louvor. Por isso que Paulo disse aqui em 1 Coríntios 15:33, não se deixem enganar. Cuidado. Quem são os professores da nossa escola bíblica? Quem é o pastor da nossa igreja? Quem está à frente do ensino? Quem discipula, evangeliza? Quem está à frente do pequeno grupo multiplicador? Quem? Não são pessoas para ocupar apenas um espaço. Deve ser pessoas, irmãos, que realmente conheçam e saibam manejar, como Paulo disse a Timóteo, né? Que devemos ser obreiros que saibam manejar a palavra da verdade e que não tenha do que se envergonhar. Que Deus assim nos abençoe, em nome de Jesus Cristo. Esse é um momento, irmãos, de intercessão, é um momento de dedicação de dízimos e ofertas, é uma oportunidade que temos, dada pelo Senhor, de estarmos orando uns pelos outros, em nome de Jesus. Como foi dito aqui no início, irmãos, nós temos aqui o nosso envelope para a nossa campanha, onde vamos estar trocando, né, essas janelas, e acredito que o Senhor vai nos honrar, porque Deus não vê a quantidade, Deus vê a qualidade do nosso dízimo, Deus vê a qualidade da nossa oferta. Por isso que 2 Coríntios, Pedro, dirigido pelo Espírito Santo, diz que cada um contribua, não por barganha ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Ao entregar o seu dízimo, ao entregar a sua oferta, que seja com alegria. Se não for, não traga, por favor. Vai fazer mal para você mesmo. E esse dinheiro é maldito. Deus ama
ao que dá com alegria. É só lermos e praticarmos, irmãos. Lembra de Jesus, quando viu a viúva entregando a sua oferta e chamou seus discípulos, diante de todos que estavam esbanjando a sua fortuna, Jesus disse: olha, esse eu aceitei. Ela deu o que possuía. Louvemos ao Senhor em nome de Jesus, varão, por favor. Que for verdadeiro, honesto e justo, tudo o que mais bonito, puro e amável, se houver algum louvor, se houver virtude, seja isso a inspirar o nosso pensamento, para que não haja em nós temor diante do que há de vir. Antes de tudo, lembramos, diante de Deus nossas vidas estão, e assim não haja em nós temor diante do que há de vir. A paz que só Deus nos pode dar sempre há de nos guardar em Cristo Jesus. Tudo que for verdadeiro, honesto e justo, tudo que é mais bonito, puro e amável, se houver algum louvor, se houver virtude, seja isso a inspirar o nosso pensamento, para que não haja em nós temor diante do que há de vir. Antes de tudo, lembramos, diante de Deus nossas vidas estão, e assim não haja em nós temor diante do que há de vir. A paz que só Deus nos pode dar sempre há de nos guardar em Cristo Jesus. Para que não haja em nós temor diante do que há de vir. Antes de tudo, lembramos, diante de Deus nossas vidas estão, e assim não haja em nós temor diante do que há de vir. A paz que só Deus nos pode dar sempre há de nos guardar em Cristo Jesus.
sempre há de nos guardar em Cristo Jesus. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Pai, nós te exaltamos, Senhor, nós te bendizemos, porque a paz de Cristo, que excede todo entendimento, guarda o nosso coração. Obrigado, Pai, porque tudo aquilo que é puro, justo, honesto, verdadeiro, de boa fama, se há algum louvor, nós temos pensado, Senhor. Sabemos que não somos a pessoa que gostaríamos de ser, mas estamos, ó Pai, no processo de santificação, dia a dia, tendo a nossa vida, vendo a nossa vida sendo transformada pela ação do Espírito do Senhor. Quando olhamos para trás, não somos mais a mesma pessoa, podemos dizer, porque grandes coisas o Senhor fez em nós, por nós. Temos motivos para estarmos alegres, sim, pois a tua palavra, o Senhor é fiel ao dizer que aquele que iniciou a boa obra terminará. Continua, meu Deus, o teu mover, o teu agir dentro do nosso coração. Faça com que a tua vontade, ó Pai, permaneça, prevaleça para o louvor e glória do nome do Senhor Jesus. Senhor, abençoa os aniversariantes, ó Pai. Cuida do Davi, Senhor, que a misericórdia, a graça e a bondade do Senhor seja manifesto na vida dele e na vida dos seus, onde quer que ele se encontre nesta hora. Te agradecemos por mais um ano de vida conjugal, ó Pai, do irmão Osmar, da irmã Marilene, Senhor, aquele que iniciou a boa obra no coração dos nossos irmãos, continue trabalhando, ó Pai, usando de misericórdia, dando condições a eles de viverem segundo o padrão de Deus, segundo a palavra de Deus, segundo a vontade de Deus, para que o teu nome, Senhor, seja reconhecido e exaltado através do viver diário deles, em o nome de Jesus. Olha para nós aqui, ó Pai, aqueles que estão em casa, Senhor, ouça o clamor que há dentro do nosso coração. O Senhor não é Deus de confusão, desfaça toda a confusão na mente deste irmão, desta irmã, Senhor, daqueles que estão em casa, enche o coração deles, ó Pai, e cumpra com a tua palavra na vida deles, quando o Senhor diz que a paz do Senhor seja o árbitro em nosso coração. Coloque paz nos corações dos meus irmãos, ó Pai, dos que estão aqui no santuário, dos que estão em casa, dando-lhes a convicção e a certeza das decisões que precisam tomar, que sejam dirigidos e guiados pelo bendito Espírito do Senhor. Continue obrando, ó Pai, no coração dos nossos irmãos, ó Pai, da nossa igreja. Visita os casais, as famílias, cada pessoa em particular. Visita a irmã Nilza, Senhor. Obrigado, Pai, porque não há mais nenhuma infecção em seu intestino, ó Deus. Continue a obra no coração da tua serva. Restaure aquelas áreas que precisam da intervenção do Senhor. Repreenda essas dores em seu corpo, ó Pai, e que logo mais ela esteja aqui conosco, para juntos podermos adorá-lo em espírito e em verdade. Ser com a Liz, ó Pai, ser com o Napoleão, ser com a Carol, Senhor. Abençoa esta família, uma palavra do Senhor, essa menina despertará. Ó Deus, usa de misericórdia. Sabemos que o Senhor está ouvindo o clamor da igreja, do teu povo, das pessoas que conhecem esta família. Sabemos que no momento certo, exato, ó Pai, a tua vontade será realizada. Por favor, enquanto aguardamos, ó Pai, respostas, dá-nos condições de continuarmos vivendo para o louvor e glória do teu nome. Abençoa a escola bíblica, abençoa os professores, os alunos, abençoa os visitantes aqui em nossa igreja, abençoa as classes, ó Pai, abençoa o ensaio do coro pós a EBD, Senhor. Ó Deus, que tudo venha ocorrer bem, venha nos ungir, Senhor, venha nos capacitar. A nossa vida está em tuas mãos, as nossas pregas vocais, as nossas cordas vocais estão em tuas mãos. Nos unge, Senhor, por favor. Nós queremos fazer o melhor, somente para o louvor e glória do teu santo nome. É a oração que o teu povo faz, que a tua igreja faz, em o nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus assim nos abençoe em nome de Jesus, irmãos, e vamos para a escola bíblica dominical. Deus abençoe a todos e até mais.